Olá, boa tarde. Vamos começar hoje mais uma live aí, preparando para as engravidantes. Hoje eu vou conversar com a Paulinha. Vou começar a enviar aqui esse convite para algumas de vocês. Convidei as amigas também. A gente vai falar sobre constelações familiares e outras coisas importantes. Seja bem-vinda quem está chegando. Boa tarde. Olá, oi Pati, Sheila. Vamos aguardar aqui a Paulinha. A gente vai conversar hoje sobre constelações familiares, o quanto isso é importante aí nessa preparação. Olá, boa tarde, querida. Oi, Vé. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Bom te ver aqui. Deixa eu ver se minha internet tá boa. Acho que tá. Deu uma falhadinha aqui, mas acho que Deu uma falhadinha aqui para mim a sua imagem, mas eu não sei se é a sua ou a minha. a gente nunca sabe. Mas eu tô bem aqui do lado, peraí. Parece que tá tudo certo. A minha hoje resolveu dar problema, o celular falhou de manhã, eu tô sem telefone, Ih, a internet está só no Wi-Fi, o 4G parou de funcionar, então, mas vamos lá. bom, vamos ver o que que dá mesmo com todas essas interferências. Não, mas vai dar tudo certo. No fim vai dar tudo certo. Que bom. Querida, gratidão por você estar aqui hoje falando sobre esse tema maravilhoso. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho para. Eu que agradeço o convite dela. Bem, eu sou a Paula Nossi, né? Mas todo mundo me chama de Paulinha. É, Eu acho que a primeira apresentação que eu vou fazer é que eu fiz o curso de pré-concepção com a Bela e foi maravilhoso. Eu acho que o início dessa minha caminhada do autoconhecimento, né, já praticava algumas coisas antes, mas a viradinha de chave foi muito nesse período dessa pré-concepção, sabe? Que bom. Então, para mim é maravilhoso poder estar aqui hoje. E eu sou consteladora, tanto familiar como estrutural, né? Sou educadora parental também e consultora de comunicação não violenta. E meu objetivo maior é apoiar, né, as mulheres aí que querem viver de uma forma mais inteira os relacionamentos mesmo, né? Eu acho que o que a constelação traz de muito bonito para gente é a gente poder ter um novo olhar em cima dos nossos relacionamentos. E como somos seres interdependentes, né, Bela? A gente depende dessas relações, né? É, é a base de tudo. Então, assim, às vezes a nossa vida está travada e está travada por causa de um relacionamento que pode ser até de um ancestral nosso, até o nosso mesmo, que está travando uma outra área da nossa vida, né? Então, meu objetivo é muito esse aí, meu propósito. E estou muito feliz de poder falar um pouquinho sobre algo tão importante, né? Igual a gente vai falar hoje, que é a pré-concepção aí, como que a constelação pode ajudar nessa fase também da pré-concepção, né? Pois é, não sei se você lembra, né? Mas no meu curso original, que é o que você fez, já teve uns 5 anos que você fez? 6 anos, eu nem Tem 6 já, tem 6, 6 anos. Caetano vai fazer 6, tem quase 7 já, Caetano vai fazer 6, né? Uau! Pois é, então, não foi a primeira turma, mas foi uma das primeiras, né? E faz sempre parte, assim, do propósito do curso, a gente trazer essa reflexão. Não sei se você lembra, né? Que a gente fala sobre a nossa história. E eu acho que esse tema, assim, ao longo do curso, ele é um dos que mais chama atenção, porque parece que é nesse momento que acontece assim alguma coisa dentro das pessoas e muitas fichas começam a cair, que a gente começa a perceber o quanto a gente é um agente de uma coisa muito conectada, assim, de uma coisa muito grande, né? E eu acho que as constelações mostram isso e que tem tudo a ver, né? Então, queria que você desse assim, conta primeiro, né, essa experiência, por que que dentro da constelação esse olhar inicial é tão importante, assim, antes da gente
virar mãe de verdade? Quer dizer, de verdade não, oficialmente. Pois é. Hoje a gente já sabe, né, Bela, que a vida, ela começa bem antes da gente nascer, né? E o ambiente, ele vai influenciar muito no momento, inclusive, da concepção, né? A maioria das culturas aborígenes, elas, há milênios, elas já reconhecem isso. Então, assim, é a gente ter esse olhar também. E quando a gente começa a ter esse desejo de engravidar, né? A gente começa a olhar para esse desejo de engravidar, às vezes a gente acessa algumas dores inconscientes. Algumas dores que a gente nem sabia que estava lá, né? Que são aquelas coisas que, tanto os traumas que a gente viveu, como traumas também que nossa mãe, nossa avó, às vezes até o nosso pai, porque não é só da linha matrilinear que vai ficar marcado na gente. Às vezes tem alguma história do papai, né? Da família do papai, que pode também influenciar. E aí, quando a gente vem com esse desejo, né, de fazer a vida continuar a fluir, né? Porque o engravidar, se a gente pensa no tamanho disso, é fazer esse fluir da vida, esse rio, continuar correndo. E aí, às vezes, a gente retoma muitas dessas dores, muitas das coisinhas que estavam lá embaixo do tapete, que a gente achou que já estava resolvido e estava quietinho lá embaixo, elas emergem, né? E aí, uma das coisas que às vezes dificulta quando a gente está nesse desejo de engravidar é que às vezes a gente acha que está olhando para isso, mas na verdade a gente está olhando para outro lugar. E isso na constelação às vezes fica muito claro, né? Então, às vezes, quando chega alguma cliente com essa dificuldade, e claro, já observou toda a questão fisiológica, e não tem problema nenhum fisiológico, nem ela, nem o companheiro, né? Geralmente é alguma coisa de origem emocional, e aí pode ser tanto um trauma individual da pessoa, como um trauma transgeracional, né? Que é o que a constelação olha muito, né? Então, assim, a gente tem, dentro da constelação, a gente fala que a gente tem 3 consciências. A gente tem tanto a consciência individual, como a consciência sistêmica, e a consciência espiritual, né? Que é algo maior. Então, começa na gente, família, né? Todo o nosso sistema, e aí sistema marido, pai, mãe, avós, bisavós, bisavós, tá? Toda a família e também aquelas pessoas que de alguma forma podem ter modificado a nossa vida. Então isso também vai entrar dentro do sistema, tanto modificado para bom como para ruim, tá? Ou seja, isso também faz parte muita gente, né? É muita gente, é muita gente. Às vezes, né, um conhecido da família que se minha família não tinha condição de pagar a escola e ele bancou a minha escola, essa pessoa passa a fazer parte do meu sistema familiar. Do mesmo jeito que, às vezes, uma pessoa que fez mal para minha família e modificou a história da minha família, ele também faz parte do meu sistema. Então, isso tudo vai entrar aí, né? E a consciência espiritual é essa força maior mesmo aí, né? Que o Bert chamava muito isso de grande alma e que vai englobar todo mundo. Então, quando a gente olha para essa consciência individual, o que pode estar travado na gente, né? Que causa uma dificuldade para engravidar? Porque a gente tem que pensar que a gente tem uma frequência energética até para gerar um filho, né, Bela? Exatamente. Então, assim, é a compreensão que realmente existe algo maior ligado a isso aí. Eu já constelei uma moça uma vez, uma mulher, que ela falava assim, nossa, mas eu tô com muita vontade de ter filho. Tô desesperada para ter filho, e não vem, não vem, não vem. E aí a gente foi constelando, e durante a constelação, o bonequinho dela apareceu, o dela olhando para um lado, o do marido olhando para o outro, tipo assim, o bebezinho, né? O fato de engravidar sozinho lá, e aí a gente foi constelando, constelando, e ela, de repente, a ficha dela caiu, porque a constelação tem disso. Eu falo que o constelador só a ponta lanterna, né? E aí as fichas vão caindo. E aí a ficha dela caiu que ela não queria engravidar. Que ela estava muito preocupada com a questão do tempo, com a idade, mas que ela não estava se sentindo pronta. Não era o momento, sabe? Então, até isso a gente tem que pensar, né, Bela? Se realmente a gente está com essa abertura real, com essa frequência mesmo de
eu quero, porque às vezes eu quero consciente, mas inconscientemente eu não quero. Sabe? Eu nem sei que eu não quero, né? Ou Na então, eu verdade. tenho dúvida ainda, né? Assim, eu preciso talvez chegar em algum É, lugar para entender onde que eu tô. Muitas pessoas que sim. entram na pré-concepção entram assim, sabe? Nos meus cursos. Assim, ah, eu acho que eu quero, mas eu não sei. E eu acho que assim, é Aham, uma oportunidade, às vezes, até da gente repensar e ver onde que a gente está, porque tem tanto uma pressão social como da idade que a gente se coloca como se a gente tivesse que fazer aquilo ou que ter aquele filho naquele momento. Na verdade, né? A aham. gente não tem obrigação nenhuma relacionada a isso. Inclusive, já teve gente que fez, né, que eu acompanhei assim, e que falou: ah, não, realmente, eu acho que eu tô aqui nesse processo, mas não é isso que eu tô querendo. Tô querendo engravidar de outras coisas, né? De projeto. Na minha turma teve uma pessoa que foi assim, que ela foi, e aí ela já tinha decidido até adotar, e aí no final do curso, não sei se você lembra, ela falou assim, não, eu decidi que não é para mim, não quero nem adotar, não, sabe, não, não é meu momento. Pois é. E para ela fez muito sentido isso, né? E eu acho que aí, realmente a gente precisa olhar para isso. Será que a gente está realmente disponível, né? Que esse nosso querer consciente, será que o nosso inconsciente não está no não querer, né? Será que esse querer é real? Então é uma das primeiras coisas, assim, né? Que eu acho que a gente tem que observar. A gente tem que ter esse olhar, né? E algumas outras coisas também em nós, né? Às vezes, existe uma culpa ou um medo, até por. Eu tô falando muito de experiências que eu já tive, tá? Dentro dos meus atendimentos. Porque é até importante falar isso aqui. Uhum. A constelação 2 mais 2 podem ser 4, mas não necessariamente são 4. Pode ser 5, 6, 7. Sim. Então, assim, é muito caso a caso, né? Mas a gente já viu caso também da pessoa estar com dificuldade para engravidar porque existia uma culpa, né? Por causa de aborto prévio. Uhum. Então, aquela culpa tomava tanto ela e ela só olhava para aquele aborto que ela não conseguia engravidar. Ela não abriu espaço dentro dela para um bebê chegar, porque a culpa ocupava aquilo ali, né? Então, é um olhar sem julgamento também, né? E com muito Sim. amor para o que aconteceu. Dentro da visão sistêmica, a gente fala muito que a gente precisa agradecer por tudo que foi, do jeito que foi, porque foi do jeito que tinha que ser. Foi do jeito que a gente deu conta, Sim. né? Não adianta a gente ficar brigando com o nosso passado ou o passado dos nossos ancestrais. Tem uma professora minha que ela falava umas frases que aqui o mineirês vai entender. Que ela falava assim, brigou, garrou. Ela falava que tudo que a gente briga, tudo que a gente resiste, Tá na emaranha. gente. E fica... Então, brigou, garrou. Eu acho que alguém falou alguma coisa aqui. Existe uma pressão da sociedade e é necessário nos libertar. Sim, sim, né? E aí, ao colocar isso no campo, né, o aborto, a gente acaba honrando isso que aconteceu no passado, né? Uhum. E aí a pessoa consegue se abrir espaço mesmo para que esse bebê possa chegar, para que essa nova mulher, né? Porque a maternidade também tem isso, é um luto, né? Da mulher que a gente vai deixar de ser, ela ainda vai existir dentro da gente, mas a gente deixa ela um pouquinho, passa a ser mãe, então vem uma outra faceta para a vida da gente também. Então a gente tem que ter esse olhar e ter essa abertura para essa mudança na vida da gente, né? E outro caso também, né? É, justamente falando dessa abertura, desse espaço, que às vezes a gente acha que existe, na verdade ele não existe. Quando um casal, por exemplo, um só olha para o outro, sabe? Sim. Até com os bonequinhos aqui, eu adoro demonstrar com o bonequinho mesmo, né? Às vezes, porque dentro da constelação, como que é, né? A visão sistêmica ideal, dentro do que seria saudável, tá? Homem e mulher se conhecem, e aí naquela fase da paixão, né, os dois estão lá super enamorados, e aí eles ficam
aqui, um pro outro. O resto do mundo não existe, né? E aí vai passando o tempo, um vai conhecendo, vai até distanciando um pouco mais, né? Porque quando tá muito perto, a gente só vê às vezes o que a gente quer ver. É. Então vai distanciando um pouquinho mais, e aí começa a ver os defeitos. E aí fala assim, ah, mesmo com esses defeitinhos que você tem, eu acho que a gente pode construir um futuro juntos, né? Desculpa. E aí, eles começam, o que que eles fazem? Eles começam a olhar para um mesmo lugar. Eles resolvem construir uma vida juntos, né? Lembrando que ela traz toda a história dela, que é atrás dos ancestrais dela, e ele, os ancestrais dele, né? E aí, eles resolvem ter um filho, por exemplo, né? E aí, esse filhinho, na hora que ele vem, ele também vem aqui, agarradinho na mamãe e no papai, né? Depois é que ele vai fazer esse movimento de olhar para frente também. Mas às vezes o que que acontece? Às vezes esse casal fica nessa fase aqui, ó. Não sai, não olha para o outro lado. E aí começa a achar que quer ter filho, e aqui, onde colocou essa criança? Não cabe. Tipo, ela não vai conseguir entrar aqui, sabe? Não vai ter ninguém olhando para ela. Então, por isso que dentro da constelação a gente fala muito dessa questão do olhar, né? Igual eu contei lá o caso, que estavam um olhando para um lado, o outro olhando para o outro, e a criança doida para alguém olhar para ela aqui, e ninguém olhava para ela, e depois o pai e a mãe ficavam assim, gente, mas por que que a gente não consegue engravidar? A gente não tem problema fisiológico nenhum, né? Tá tudo certinho, por que que a gente não consegue engravidar? Então tem que realmente ter esse espaço, né? Gerar esse equilíbrio aí, né? Dentro desse sistema para que essa criança possa chegar, para que ela se sinta, né? Porque a gente sabe que eles ficam lá de butuquinha esperando o momento para chegar, né? de butuquinha falar, agora deu, tô indo. Então, assim, mas eles esperam, né? Agora a gente pode ser recebido. E às vezes até aquela gravidez que a gente fala assim, ah, foi não planejada, eu não queria, não sei o quê. Pode ter certeza que tinha esse espaço para essa criança. Tinha essa abertura, né, para acontecer. Tinha essa abertura para essa criança, sabe? Então é uma das coisas que dentro dessa esfera dessa consciência individual, a gente precisa observar também, né? E outro padrão que eu costumo observar também em mulheres que às vezes estão tentando engravidar e não conseguem, é a questão até que ela falou aqui da cobrança social, essa urgência que fica para engravidar, né? Dentro da visão sistêmica, a gente fala que o que é muito urgente, porque a vida é um fluir, tá? Se a gente pensa que a vida é um rio, se a gente de repente começa a querer controlar o rio, Pois é. ou, né, aí vamos trazer para o corpo, controlar o útero, né? É como se o útero fizesse assim, não, como se ele se enrijecesse, sabe? Então, assim, ele acaba falando, não, não é assim. Tudo tem o seu momento, tem a hora certa. E aí, tanto que a gente vê, né, Bela, que geralmente quando essa mulher ela fala, ah, agora também deixa pra lá. Aí quando deixa pra lá, vem. Exatamente. Aí a coisa flui, né? Eu sinto uma coisa que eu acho que é um pouco aí, assim, que a gente, um dos grandes males nossos hoje, das mulheres, é essa necessidade de estar o tempo todo no controle de tudo, né? A gente tem essa questão, assim, que está muito relacionada a essa distorção do nosso feminino, e a gente quer estar aí no comando. Então, tem pessoas, né, que já chegaram para mim, assim, nos atendimentos, querendo fazer um planejamento, assim, aí isso aqui, aí nesse mês eu engravido, aí eu vou tirar férias aqui, porque aí não sei o que. E eu fico assim, olha, você pode até programar, mas a primeira coisa, né, na primeira aula, a primeira pergunta que eu trago é isso, assim, qual que é a palavra número 1 se você quer ser mãe, que você quer desenvolver? E para mim essa palavra é a entrega. Você tem que se jogar nesse fluxo e nele fluir, né? Então, assim, é muito contrário ao processo da fertilidade, né? Da gravidez, a gente querer controlar tudo. A gente pode ter assim, a noção de tudo que está acontecendo, eu conheço meu corpo, eu conheço meu ciclo, mas é realmente um processo da gente permitir que as coisas fluam. E aí eu acho que essa questão do tempo é muito importante, né? De não existir essa urgência, porque às vezes tem gente que vai precisar aí de um mês, mas tem gente que vai precisar de mais de um ano
trabalhando, olhando, cuidando, né? Então eu falo muito assim, que é interessante trazer isso, por exemplo, no curso, né, original de pré-concepção, que é o que você fez, que agora tem muitos outros cursos. Mas a gente tinha duas aulas onde a gente falava sobre a nossa história, né? Onde a gente olhava para a nossa história. E agora, nos meus acompanhamentos individuais, né, nessas mentorias individuais, tem vezes que tem pessoas em que a gente fica assim, 1 mês, 2 meses, só olhando para Olha, de tanto exercício, de tanta coisa. E olha que eu nem faço constelação, né? Mas assim, que tem muito conteúdo, tem muita coisa. sim, Uma questão que já chegou também nos cursos, que eu acho legal, que você já deve ter, e tem a ver com a constelação um pouco, é às vezes assim, as coisas que a gente ouviu da nossa mãe, principalmente, ou da nossa família, em relação a ser mãe. Assim, nossa, sim. peso, nossa, é muito difícil. As crenças, né? Exato, né? E o quanto isso... As crenças, os rótulos Isso. que traz, né, da maternidade. E assim, uma das coisas que eu acho que é importante, né, a gente trazer aqui, porque se a gente está falando da questão do olhar, né, se você realmente está olhando para essa concepção, para essa abertura desse bebê, ele chega. Mas se você está olhando, se é para a urgência, se é para o tempo, o porquê que você está olhando para essa urgência? O que será que você está olhando de verdade? Né? Pensar até na cebola mesmo. Vamos descascar essa urgência aí e vamos ver o que está lá no fundo, o porquê dessa urgência. Né? Será que é realmente uma cobrança social? Né? Será que você acha que você vai ser mais mulher quando você for mãe? Será que você acha que você vai resolver os problemas do seu casamento se você for mãe? Né? E dentro da constelação a gente fala muito que um filho, ele não vem para salvar nada da mãe ou do pai. Né? O objetivo, quando a gente quer ter um filho, é realmente fazer essa vida fluir. Porque a vida anda para frente, ele não vem para atender o que as nossas demandas. É a gente que vai fazer isso para frente. Então, se a gente já está pensando em engravidar, né, com esse propósito, né, ou de tipo assim, preciso ter alguém que cuide de mim na velhice, né? A gente escuta às vezes muita gente falando. Ou quero dar um irmão para meu filho não ficar sozinho, ou que eu gosto de família da casa muito cheia, enfim. Né? Tem muitas coisas assim que às vezes as pessoas trazem e que nem sempre demonstram, né? Esse desejo genuíno. E aí dentro, né, dessa consciência sistêmica, indo um pouco agora para a questão da família, né? Se a gente pensa que a vida é esse fluir, é esse rio que corre, que a vida vem muito lá de trás, né, Bela? Se a gente para pensar, eu só tô aqui hoje porque, sei lá, meus tataravós fizeram coisas e viveram coisas para que isso fosse acontecendo e para que eu pudesse estar aqui. Então a vida vem, né, lá de trás, muito de trás. E se a gente pensa que esse rio está fluindo, né, para que a vida continue nesse processo, eu gosto muito dessa analogia do rio. Se eu não posso engravidar, é como se de alguma forma esse rio parasse de correr. É como se alguma coisa dissesse para mim, olha, daqui para frente a vida não passa. Então, por que será que ela não está passando daqui para frente? Será que eu não estou com alguma coisa lá de trás, né, da minha mãe, até do meu pai, da minha avó, né? Teve um caso também que uma mulher veio me procurar. Eu gosto muito de falar sobre ele nesse caso, porque eu acho que fica muito claro essa lealdade, né? Essa fidelidade ao sistema familiar. A vovó dela, ela só tinha tido a mãe. E aí ela tentou várias vezes ter outros filhos e não pôde ter outros filhos. E foi assim, a avó sofria muito com isso, porque era uma geração que, né, minha avó... Casa cheia de filho, né? Então a avó sofreu muito com isso. E essa mulher, né, essa neta, ela estava, por amor à dor dessa vovó, ela estava revivendo essa dor que essa vovó viveu. É como se ela dissesse para a vovó, vovó, eu te amo tanto, que eu vou viver o mesmo que você. Eu não tenho direito de ser mais feliz do que você.
Sendo que, na verdade, o que nossos ancestrais querem é que a gente realmente seja mais feliz que eles, né? O fluir da vida é para que as coisas melhorem, e não para que a gente repita, mas a gente acaba repetindo por amor, né? A gente se emaranha um pouquinho nessas histórias aí, né? E teve uma também, né, que aí foi interessante, porque por isso que eu falei até que nem sempre é só da mulher, né? É, ela estava fidelizando as dores da família do marido. Olha, O marido tinha muitos problemas com a mãe e com o pai, e ela puxou todas essas dores do marido para ela, nossa, e porque o marido estava com essa dor de tipo assim, é como se ela sentisse que essa família, com esse homem, não podia ir para frente. Esse rio tinha que parar ali, porque ele não tomava o pai e a mãe, sabe? Porque ele ainda tinha muita dor, ainda tinha muito julgamento com esses pais. Então, e aí ela fez esse trabalho com ela, e foi interessantíssimo, porque ela fez, aí depois o marido dela veio constelar também, e um tempo depois ela engravidou. ai, que incrível. Pois é, É muito bacana. eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é bem interessante, isso é um tema que eu recebo muitas vezes, né, das histórias negativas de família. Já tive vários casos, assim, às vezes o companheiro foi abandonado pelo pai, então ele não reconhece o pai, né? E muitas vezes, nesse processo da gente tentar engravidar, a mulher toma para ela muito dessa responsabilidade, como se fosse quase só ela. Tanto que hoje em dia os meus cursos são muito mais direcionados para as mulheres, porque elas que estão fazendo muito mais esse movimento, apesar da gente saber que é 50%, né? Então, assim, eu vejo que existe muito dessas travas em relação a histórias negativas, principalmente com pai e mãe. Então, ignoro, fui abandonado, eu não gosto do meu pai, eu não quero nem saber da minha família. E o quanto isso, né, queria que você falasse, é impactante e pode ser muito fundamental aí no processo desse sucesso ou não, né, de Sim, uma gestação. sim. Porque o que que acontece, né? Se a gente pensa nessa figura desse rio aí, e se eu, como mulher, eu tô, vou falar de uma forma bem concreta para as pessoas entenderem, dar um exemplo aqui. Se eu tô olhando para minha mãe com muita raiva, né? Tipo assim, eu fui abandonada. E aí eu tô nessa raiva do abandono. É como se a informação que eu mandasse para o meu sistema familiar é que ser mãe é abandonar. Se ser mãe é abandonar porque eu fui abandonada, eu não tenho o direito de ser mãe também porque eu vou abandonar. Uhum. Ou esse filho vai se sentir abandonado em algum momento, sabe? Todas essas histórias de família, e muitas delas às vezes nem acontece, né? Muitas vezes delas são narrativas que a gente escuta, né? Por exemplo, eu posso escutar que a minha vovó era assim, assim, assado, que a minha bisavó era assim, assim, assado, e a gente traz isso como se fosse uma verdade. E aí a gente julga, né, essas gerações aí para trás, sem saber que se a gente fosse aquela pessoa, com aquelas mesmas dores que eles viveram, no mesmo momento de vida, com o mesmo nível de consciência que eles tiveram, a gente provavelmente faria da mesma forma, Sim. sabe? Então, a gente olhar para essas dores da nossa família, né, que vem lá de trás, com um olhar muito amoroso e com um olhar de que eles são humanos, né? Papai e mamãe, a gente tem uma coisa de achar que papai e mamãe tem que ser super-herói. Uhum. Eles não podem errar, eles não podem ter raiva da gente, eles não podem ficar magoados com a gente, afinal a gente é filho, né? Então, assim, eles têm que aguentar tudo. E a gente esquece que eles também têm as próprias dores. A gente esquece que eles também têm dificuldades, né? E quando a gente sai desse olhar do julgamento, que é um olhar que exclui, né? Quando eu julgo, ou eu estou me colocando maior que eles, porque se eu estou julgando, eu estou falando que eu consigo fazer melhor, né? Então eu me coloco no lugar maior que meu pai e minha mãe, então eu estou fora do meu lugar dentro do meu sistema familiar. Ou então eu estou de alguma forma excluindo eles da minha vida, porque às vezes. E aí, deixa eu só fazer um parênteses aqui que é importante. Que muita gente fala assim, tá, mas mamãe é tóxica.
papai é tóxico, me faz mal. Aqui a gente não está falando de presença, tá, gente? Não tipo, de conviver com uma mãe ou um pai tóxico. Ninguém está falando isso. Mas é entender que, às vezes, essa mãe tóxica, ela é uma pessoa doente. Mas, mesmo sendo uma pessoa doente, a minha vida veio dela. Foi ela que me nutriu, foi ela que me deu meu primeiro sim. Então, que pelo menos eu seja muito grata por essa vida que veio dela. E daqui pra frente, eu faço a vida. Uhum. Sabe? Isso Isso aí, né? Assim, em primeiro lugar, para que a coisa possa fluir. exatamente. Porque é justamente essa ideia do fluir. Uhum. Se tem alguma coisa mal resolvida lá atrás, se eu olho lá para trás com uma dificuldade, eu posso até, de alguma forma, eu posso até ter um filho, tá? Que muitas vezes acontece. Alguém vai chegar e falar assim, mas eu tenho raiva da minha mãe, mas tive filho, do mesmo jeito. Não é que eu não vou ter. Sim, a pessoa pode engravidar. Mas provavelmente, se for uma menina, essa menina vai brigar com essa mãe também. Porque ela vai, por amor a essa vovó, ela vai mostrar para essa mamãe a dor dessa vovó. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para essas histórias e esse olhar sem julgamento. A constelação, ela ajuda muito, e eu falo isso por mim, né? Eu tive uma transformação de vida, assim, enorme depois que eu entrei nos processos de constelação mesmo. Que é olhar para o nosso passado, é olhar para a nossa história com um olhar sem julgamento, com um olhar amoroso, com um olhar que entende que as coisas foram do jeito que tinham que ser. E aí eu saio do lugar da criança, né, Bela? Eu vou para o lugar do adulto. Também. Eu vou para o lugar do adulto, eu vou para um lugar autorresponsável, que eu falo assim, tá, foi isso que aconteceu comigo, não foi legal, mas daqui para frente, o que eu posso fazer com isso? Uhum. E ao mesmo tempo eu entendo o que aconteceu comigo, porque talvez se eu tivesse lá, eu teria feito o mesmo. Sabe? Então, assim, é muito importante a gente olhar para essa história familiar, primeiro para abrir esse espaço, né? Para que esse bebê possa, que ele queira vir, né? E segundo também, para a gente deixar isso fluir. Para não ter nada que impeça, né? Nada que trave esse fluxo desse rio aí. Né? E uma das coisas que eu não falei, mas que dentro da constelação às vezes aparece muito também, quando existe uma dificuldade de engravidar, são os segredos de família, né? Isso essas histórias de família que não são contadas, né? Eu tive uma professora que ela falava assim, é o maldito. E aí o maldito, ela falava o não dito, é o maldito, né? Em termos de segredo de família. O que é um segredo de família? É tudo aquilo que a família excluiu, de alguma forma, que ela tirou da vida. Então são aquelas histórias, né? Se a gente for lá para trás, da mulher que engravidou e foi pro convento e deu o bebê porque não podia engravidar, quem era solteira, não sei o que, não sei o que. Ou, né, do tio, traição, o tio que era homossexual, né, tudo que era escondido, né, as doenças, os suicidas, né. E aí as pessoas vão esquecendo, porque essa história para de ser contada. Como era uma vergonha para a família, chega uma hora que você nem sabe mais, chega uma geração que nem sabe mais que aquele tio ou aquela pessoa existiu. Sim. Né? Então, e esses segredos de família, dentro da constelação, a gente sabe que tudo que a gente exclui, algum descendente traz isso à tona, para que esse sistema familiar entre em equilíbrio, né? Então, por exemplo, né, esse caso aí dessa mulher que foi para um convento lá, que era muito normal eles fazerem isso, né? As mulheres que engravidavam e não eram casadas, eles escondiam essa gravidez e às vezes até davam esse bebê. Esse bebê não ia para a família. E aí você imagina, né, a dor que traz nessa história familiar do que é engravidar. Nossa. Engravidar eu até arrepiei, olha aqui. Engravidar é você ser excluído da sua família e ainda ter que ter seu filho dado para você nem sabe quem. Então, se isso não for olhado com muito amor, isso vai sim causar uma dificuldade, né? Às vezes até
no nosso feminino. E lembrando, Inclusive, né, no nosso Paulinha, que às vezes a gente nem sabe que esse caso existe. feminino. Ele está tão Sim, guardado lá atrás, mas que de alguma maneira isso fica aqui, né, presente é. no nosso campo. E tem algumas constelações que a gente vê que tem um segredo, que existe. Só que eu sou da opinião que se existe o segredo, a constelação não é aquela dorinha da janela que fica fofocando e futricando, não, sabe? Não é pra gente ficar escarafunchando. Porque muitas vezes as pessoas vão pra constelação achando, né? Vou descobrir tudo da minha família, não sei. A ideia não é essa. O que a gente faz? Se a gente vê que existe um segredo, a gente só inclui aquilo. Tem que Fala, nomear olha, o que é. eu sei que existe um segredo, eu sei que é para isso que eu estou olhando, e seja isso o que for. Agora eu trago isso para o meu coração. E é interessante porque geralmente quando fazem esse movimento, o segredo acaba aparecendo. Alguém conta, sabe? É muito louco, assim, sabe? Aí vem uma história, alguém escuta dizer, porque aí começa, né, a ressoar esse campo, ele começa a abrir, aquilo que estava travado começa a movimentar. Né? Então, esse segredo, a gente não tem essa preocupação de descobrir o que é segredo, mas sim de incluir aquilo que foi excluído, né? Com um olhar amoroso, com um olhar mesmo de saber que aquilo ali faz parte do meu sistema familiar, né? E olhar para isso com muito amor. E quando a gente sabe, ainda é melhor, porque aí a gente consegue realmente nomear, né? E até tem instrumentos para trazer aquilo, mas quando não sabe, também dá certo do mesmo jeito. Às vezes a gente fica um pouco sem entender. O Bert, no final da vida, era muito engraçado, porque as constelações dele, tem constelação que ele fez com uma palavra. Nada mais era falado. Ele simplesmente falou uma palavra para a pessoa. E nisso a pessoa já despencou, já chorou, já entendeu tudo que precisava entender. Então, assim, não é uma terapia tradicional onde o nosso objetivo, né, é igual a psicanálise ou a psicologia, de ficar olhando, né, de uma forma muito racional, muito de querer entender. Né? A gente simplesmente deixa sair do inconsciente aquilo ali que estava travadinho e deixa aquilo vir à tona. Né? E aí, até aproveitando isso, para a gente falar da terceira consciência, que é essa consciência espiritual também, né? A gente ter noção que o nascimento de uma criança a parte de um milagre, né, Bela? De você dar a vida, você fazer esse. Eu não sei se você já viu aqueles filmes, né, que as mulheres pararam de ter filho, pararam de engravidar, e o tanto que aí você vê a força que tem das gerações continuarem fluindo, né, de continuar acontecendo. Imagina se de repente todas as mulheres parassem de engravidar. Então, assim, o que faz, né, a vida continuar, esse movimento, é justamente esse milagre de dar a vida. Então, é a gente ter noção que é algo muito grandioso também, né? E aí a gente tem que ter noção que a gente não tem muito como controlar um milagre. Exatamente. Né? A gente faz aquilo que é possível, né? Dessa abertura, desse amor, de começar a entrar em contato com a própria história. Mas a gente tem que ter essa noção também, né? Que vai muito além de uma decisão do casal de ter filho, né? Tanto para um lado como para o outro, né? Às vezes eles não estão nem planejando. O Caetano foi assim, né? Eu brinco que o Caetano veio no jogo treino. O Caetano veio durante o curso de pré-concepção. Foi, bem no... Então, assim, tanto para um lado quanto para o outro. Então, assim, porque é algo muito maior que a gente, é algo que realmente a gente não tem controle disso, né? E a constelação, ela é bacana porque ela mostra pra gente exatamente o que está travadinho ali, né? Para onde que a gente está olhando? O nosso olhar está virado para qual lugar? Né? Por que eu não estou olhando para lá? Não só para quem está com qualquer dificuldade, mas para quem está
né? Mesmo no momento assim, já começando a pensar no assunto, para entender Sim. que eu sempre falo isso, eu acho que você vai concordar, que é o seguinte, a gestação, a gravidez é a maior escola que a gente tem na vida. É o momento onde a gente adquire tudo, é muito, muito importante. Então, você entrar para essa escola já com uma mochila super pesada lá nas Exato. costas, é muito mais difícil do que você entrar com uma mochila levezinha, onde, né, você vai adquirindo aí as coisas de uma maneira mais tranquila. Então, eu acho que qualquer pessoa, né, qualquer, não é nem só mulher, eu acho que até o próprio casal mesmo, nesse processo, é muito importante fazer um movimento de olhar para essa história, de honrar de onde veio, né? Eu proponho vários exercícios nesse processo, não sei se você lembra, né? Onde a gente escreve cartas, onde a gente faz uma série de coisas. Eu acho que é isso, mesmo que a gente não esteja constelando oficialmente, a gente pode fazer pequenas coisas que já vão ajudando. Movimentos. É claro que isso não substitui Sim. uma constelação onde a gente vai ver os pontos, né, mais chaves aí da nossa vida, da nossa história. Mas qualquer movimento nesse sentido, eu acho que já é muito benéfico para qualquer casal. É verdade? Com certeza. Porque a gente precisa ver, né? Quando a gente olha para a nossa história, na verdade como se a gente estivesse olhando para a gente também. Porque a gente é essa história, a gente está aqui por causa dessa história. Então, se eu não sei de onde eu vim, ou se de alguma forma o de onde eu vim me incomoda, é como se eu dissesse para mim, para o meu corpo, que algo em mim também não é perfeito. Que algo em mim, sabe? Uhum. Então, a gente acaba negando uma partezinha nossa também, né? Uma das coisas que eu acho interessante um casal que está querendo engravidar fazer, né, é olhar mesmo para dentro de si de uma forma que traga essa história de vida dos dois, né, de uma forma muito completa, assim, de olhar para tudo que veio atrás, né, às vezes fazer até movimentos mesmo de fechar o olho, sentir papai e mamãe atrás, atrás do papai e da mamãe, vovô e vovó. E também na hora que olhar para o companheiro e para a companheira, ver isso tudo atrás dela também. Uhum. Porque isso causa uma leveza até para esse casal, sabe? Quando você sabe que existe uma história, existe uma força de vida muito grande, fazendo com que cada um deles esteja ali, é como se você trouxesse à tona essa força mesmo que a vida tem. Recebe Eu falo isso, bênçãos, né? É muito lindo isso. sabe? É como se você falasse assim, olha, tá vindo tudo lá de trás. A gente é capaz disso porque a gente foi abençoado por todos esses nossos ancestrais para a gente estar aqui. E é em honra a esses ancestrais que a gente vai fazer essa vida continuar também. E olhar para o parceiro, olhar para o companheiro com esse olhar, é um olhar que gera completude para os dois. Os dois se sentem completos e os dois, um vê ao outro como um ser completo também. Né? E aí, quando você está completo, você consegue abrir esse espaço, né? De vir essa criança como fruto realmente de um amor, como um amor multiplicado, né? E não algo para tampar um buraquinho. Exatamente. É isso Né? aí. Mas sim para ser mais, para crescer, para ir para frente, né? Para deixar esse rio correr, esse rio da vida continuar fluindo. Né? Maravilhoso esse rio, é isso mesmo. A Alice perguntou, Paulinha, se é comum sentir dores musculares depois de uma sessão de constelação? Depende, depende. Cada pessoa é de um jeito, né, Bela? Eu sou muito sinestésica. Eu sinto as coisas muito no corpo. Então, eu sinto dor, eu sinto cheiro, eu sinto muitas coisas. Tem gente que, às vezes, vai ficar mais no sentido da audição. Às vezes, a pessoa escuta uma música durante a constelação. Outros vão ficar mais no visual, né? Cada um vai ter uma coisa aí diferente. Depende muito do tipo de constelação que ela fez. E às vezes ela trouxe isso muito pro corpo dela. Isso varia muito, muito. Pode sentir dor, sabe? Às vezes ela ficou muito tensa, Uhum. né? E aí por isso gerou essa dor. É difícil falar assim, mas pode ser. Não é, eu não vou falar nem que é comum, nem que não é comum. É porque cada um faz a coisa de um Mas é jeito e sente de um possível, né? jeito. Pode ser. Paulinha, A gente
constelação com dor de cabeça, já saí de constelação morrendo de rir, super leve, já saí de constelação. Geralmente, quando acaba uma constelação, a sensação que dá no final é de leveza, tá? Mas como é um processo que a gente olha muito para dentro, pode sim, né, causar. Tem uma amiga que algumas desmaiou, minha dores. filha, foi parar no hospital depois. Eu já vomitei. Quando eu fui representante em constelação, eu já vomitei, sabe? É normal, é normal. Porque são processos, mas são processos que o corpo precisa passar. É a Alice, né? Se você sentiu dor, Alice, é porque você precisava sentir dor e olhar para aquela dor. Olhar para aquela dor ia te trazer alguma coisa que estava precisando ser mexida, sabe? A Patrícia está perguntando o que é constelação. Constelação é um processo terapêutico, Patrícia. Breve, que geralmente. Patrícia, eu acho que você até já conversou comigo. Seu nome não me é estranho, não. Acho que você me procurou querendo constelar. Mas é um processo terapêutico breve, né? Onde a palavra constelação, o que significa? É recolocar as pessoas no lugar certo, ordenar esse sistema familiar de forma que, se tiver alguém excluído, a gente inclui essa pessoa, né? Se tiver algum desequilíbrio, a gente de alguma forma equilibra. Se tiver alguém muito afastado que tiver que aproximar, a gente aproxima, né? Ou se tiver perto demais, a gente também dá uma afastadinha para poder olhar. Aí, ó, ela lembrou. Eu não esqueci do seu nome, não, viu? Ele está falando aqui que então, dormiu durante a constelação. O sono é muito interessante, porque o sono a gente fala que a pessoa precisava estar num estado mais desligado para receber o que ela precisava receber. Não é que ela não recebeu como ela dormiu, ela recebeu do mesmo jeito. Só que ela precisava desligar o consciente dela para ela receber o que ela precisava. É muito interessante. Às vezes, o representante, quando tá, dorme mesmo. Interessante, hein, gente? É igual meditação, né? Às vezes a gente precisa dar uma dormida para acessar uns estados de consciência diferentes e tá tudo certo, a gente vai. A gente faz do mesmo jeito. Isso aí. Ô, Paulinha, e aqui? Vamos dizer assim, você já deu uma dica que eu acho que é bem legal da gente pensar, né, em trazer o companheiro, incluir a família. Eu acho isso de um poder maravilhoso. Mas você tem alguma outra sugestão, algum exercício simples que você acha que pode indicar para quem quiser começar a olhar para isso, assim? Eu acho que a primeira coisa, né, às vezes para essas mulheres que estão querendo engravidar, e aí não vou falar não vou ser específica nessa questão de dificuldade, não, mas as que estão querendo engravidar, tá? Com ou sem dificuldade de engravidar. É criar um espaço nesse útero mesmo, sabe, Bela? É o que me veio aqui agora, falando com você. Se a gente pensa nesse útero, né, como a origem da vida, o nosso ventre como a origem da vida, para eu criar um espaço para isso, eu tenho que abrir um espaço para o que está atrás de mim. Eu tenho que abrir um espaço para a minha história de vida, para a mamãe, sabe? Então, às vezes, um exercício muito simples é acordar todo dia de manhã e conversar com esse ventre. Sabe? Pegar, às vezes, né? E aí conversa consigo mesmo, conversa com esse ventre e fala, olha, eu sei que às vezes dá medo. Eu sei que às vezes tem algumas coisas aí que podem estar travadas ainda. E eu digo sim para isso tudo. É não ficar brigando com isso também. É entender, né, que tudo tem sua hora, tudo seu momento. E trabalhar um pouco mais dentro do nosso feminino mesmo, que está tão ferido aí, né, Bela? Eu acho que, assim, até essa necessidade de engravidar na hora certa, tudo com o tempo, essa coisa muito linear, que é muito do masculino, né? E que a gente tem se cobrado muito, né? Tudo muito corrido, tudo muito, né? Então, se a gente olha para esse ventre e entende que ele é cíclico, e começa a dizer sim para essa ciclicidade. Isso é muito. Sabe? Eu acho que só esse movimento é um movimento tão simples. De consciência do próprio corpo, de consciência, né, da própria história.
Eu acho que é um exercício que pode ajudar muito. Eu acho que você falou uma palavrinha que eu acho que é chave, né? Eu digo sim, eu acho que isso é tão forte, a gente fala, eu digo sim, porque sem perceber, né, quantos portais a gente está abrindo aí dentro da gente quando a gente fala, eu digo sim para a vida, né? E eu acho que, assim, esse esvaziamento do útero, ele é, né, isso a gente já sabe, uma das causas, não é nem esvaziamento, a lotação do nosso útero é uma das causas maiores mesmo da gente não engravidar, sabe? Isso não É, sou nem só eu que estou falando, são várias e várias, né, origens aí de terapias e tal. A própria respiração ovariana, que eu, né, atendo com isso é uma das coisas básicas, assim. Inclusive, no processo de mentoria para as mulheres que querem engravidar, vai ter muita respiração ovariana, justamente porque é um movimento que ajuda a gente a tirar as cargas impressas, o que tá, tudo que está guardado, que a gente nem sabe que tá, que é nosso, que é da nossa história. Então, é trazer esse movimento, o nosso útero também, ele vive tão esquecido, ele vive tão assim, pouco olhado, né? Então, esse digo sim, eu conversar, eu sentir, eu massagear, tudo isso são movimentos da gente tomando, ocupando esse espaço que é dele, permitindo que ele ocupe esse espaço, né? e o sim para tudo, né, Bela? O sim, às vezes, até para as dores também. A gente parar de brigar com isso. E, inclusive, em relação ao que você falou desse útero cheio, me lembrou um atendimento que eu fiz de uma mulher que não conseguia engravidar. Ela já tinha tentado várias vezes e tinha vários abortos. E na hora que a gente foi fazer a constelação, esses bebezinhos ainda estavam todos ocupando o útero dela. Então, o que a gente fez foi trazer esses bebês que estavam no útero e que ainda estavam com essa dor deles não terem ficado lá, mas, né, de alguma forma eles estavam ocupando, então não podia chegar nenhum outro, e a gente trouxe esses bebês para o coração, sabe? Lindo. Que aí abre esse espaço para chegar esse novo. E é o que você falou, a gente vai enchendo esse ventre, né, que é essa origem da vida, a gente vai enchendo ele de muita coisa. E nesse movimento não tem espaço para uma nova vida chegar. Então é realmente dizer sim, né? Sim para a vida, sim, sim para esse ventre, sim para o meu corpo, Sim, para soltar o que né? Sim para o precisa momento. sair. E até isso, até isso. Até o que precisa sair, o movimento que a gente geralmente faz é olhar para a coisa e falar assim, olha, eu te agradeço, né? Às vezes até uma doença mesmo. Eu te agradeço, você cumpriu sua função, você me fez olhar, isso quando faz, né? Você me fez olhar, porque a doença geralmente é como se fosse um sinalzinho vermelho de algo que está aqui atrás. Você está olhando só para o sintoma, mas tem uma coisa aqui atrás que você tem que olhar. Quando você olha para isso aqui, você consegue falar, olha, agora você pode ir. Você pode ficar um pouquinho mais para trás. Eu te agradeço porque você já cumpriu sua função. Eu já vi o que eu precisava ver, né? Então, às vezes, esse não engravidar ou essa dificuldade de engravidar tem a ver com algo que você ainda precisa olhar, algo que você ainda não está vendo. E aí, quando você olha para aquilo ali, as coisas fluem, as coisas destravam, né? Isso é muito lindo. É exatamente isso. É, É um movimento, gente, o útero tem tantos segredos guardados que a gente precisa mesmo cultivar esse não, relacionamento. É muito, muito bonito. sim, Não é à toa que cada vez mais eu estou mergulhada nesses aspectos, porque eu acho que aí tem muitas e muitas respostas para nós, né? E eu falo muito que isso que você falou, né, Paulinha? E eu acho que se aplica a constelação é a tudo. É uma cebola mesmo, são várias camadas, né? Então, na própria constelação, você olhou para uma coisa aqui, mas sempre tem história para olhar, né? Sempre tem coisas. E a mesma coisa no processo de preparação para engravidar. Às vezes eu acompanho pessoas por mais de um ano, a gente fica nessa urgência pensando assim, não, são 3 meses. São 3 meses tem que estar tudo resolvido, né? E na verdade não é muito por aí. Você lembra, assim, quando a gente fez o curso, né? O curso eram 3 meses, mas se a gente for pensar alguns assuntos ali, a gente pode estender muito mais. Então, todo esse muito. processo, gente, eu acho que assim, olhar com muita compaixão, porque é uma ciclicidade, é uma cebola, assim, a gente olhou aqui, aí transformou, aí volta na mesma coisa de uma forma diferente, aí olha, e assim, é muito bonito, porque cada vez a gente vai descobrindo novas facetas, novos aspectos,
que é tudo sobre a gente mesmo, é igual a nossa ciclicidade, né? Quando a gente começa a olhar para o nosso ciclo menstrual, cada mês a gente fala, nossa, eu não tinha reparado isso, nossa, mais um Sim. aspecto, mais uma coisa, e é sempre aprendizado. Então é muito, muito rico esse caminho todo, né? Te ouvindo, me veio um outro exercício aqui, além desse intrútero, porque como a gente está lidando com pessoas diferentes, às vezes as pessoas precisam de coisas mais concretas também, né? É escrever uma carta desse útero. Eu gosto muito desse trabalho de escrita Uhum. e aquela escrita intuitiva mesmo, sabe? Onde às vezes você deixa fluir o que vier, sem julgamento, e o que vier, e depois você guarda essa carta. Aí uma semana depois você pega essa carta, lê ela de novo, se quiser vai completando ela e vai fazendo esse processo, né? Para abrir esse espaço, para deixar realmente isso aí não vago, mas isso aí com essa abertura, com essa entrega. Eu acho que a palavra é mesmo entrega, assim, né? De deixar isso entregue para que venha, para que venha. Porque se tiver que vir, eles estão lá de butuquinha, só esperando. Exatamente. Só que eles querem vir quando a coisa estiver tranquila. Eles não vão vir com a coisa muito E entender que tem um tempo diferente do nosso tempo racional para essa coisa acontecer, né? Então, essa ansiedade que a gente fica assim, nossa, eu preciso de 6 meses. Se não vier, eu já vou correr para qualquer. Calma, né? Porque também existe um tempo no mundo espiritual para essa chegada aqui, tem um tempo nosso de equilíbrio. É tudo muito assim, cheio de coisa. Então, vamos entender, gente, que também assim, né, a gente pode dar tempo ao tempo. Né, respirar e entender que enquanto a coisa não aconteceu, eu posso cuidar de mim. E como que eu cuido de mim? Nossa, olhando cada vez mais para esse espaço curioso, maravilhoso, inteiro que eu represento, né? Então, Mesmo porque depois que o bebê nasce, ele vai precisar desse olhar para ele. Então, assim, eu acho que né, eu como mãe, como tudo que eu vivi um puerpério bem pesado, aproveitem esse tempo para olhar para vocês também, para se cuidar, para que a hora que esse bebê chegar, você já fala assim, ah, agora eu tô tranquila, agora eu posso só olhar para ele, sabe? Eu tô realmente aqui para olhar para ele, eu tô tranquila para olhar para ele. Então, eu acho que é realmente se entregar, sabe? Se abrir para o que tiver que vir, do jeito que tiver que vir, e aceitar, sabe? Eu acho que a maternidade ela tem muito essa questão da entrega mesmo, né, Bela? Que eu acho que você falou lá no é a palavra início, é essa chave, né, para abertura. todas as fases. É para todas as fases, todas as E a fases. gente fala Porque isso o que a antes, gente. mas se a gente pensar na gravidez, é a mesma coisa, o parto é a mesma coisa, né? Então, Mesma coisa. Então, assim, entender. E é realmente o feminino, né? O feminino é o lugar dessa entrega. É a gente ir para esse lugar desse feminino mesmo nesse momento, né? Esse feminino que às vezes veio sendo ferido aí gerações e gerações e gerações, e que agora a gente está numa redescoberta, num momento de redescoberta disso aí, e a gente ter essa paciência de olhar e falar assim, olha, tá tudo certo, do jeitinho que tem que ser. E dizer sim, né? Eu acho que a entrega tem muito desse sim. sem Né? dúvida. É puro sim. A entrega é só sim, É. né? Vou aproveitar esse tema que você falou aí, né, desse autocuidado e convidar as mulheres que querem engravidar para esse evento que eu vou fazer sábado, que é uma imersão sementes, justamente para a gente encontrar esse espaço de autocuidado para nós, para que a gente se sinta prontas aí para nutrir essa vida, para a gente poder vivenciar essa pré-concepção de uma forma mais cuidadosa e leve, e uma gestação também, né? Tudo nesse universo vai depender muito de como que a gente está se olhando, se cuidando, né? Então vai ser um momento de muito autocuidado, onde eu vou ensinar várias coisas importantes e vivências para a gente experimentar aí esse corpo casa que somos, para nos prepararmos cada vez mais para a chegada desses nenéns. Viu, gente? O link para inscrever tá no meu perfil, na bio, e vai ser gratuito para a gente abrir aí as vagas para mentoria que eu vou começar
Vai ser um acompanhamento com muitas técnicas maravilhosas, entre elas a respiração ovariana, para a gente abrir espaço no ventre e depois para a gente semear essa energia e essa força de vida. Então vai ser bem legal. Gente, vamos aproveitar, deixa eu ver aqui, temos pouco tempo, Paulinha. Traga assim algumas palavrinhas finais. E quem quiser fazer a última perguntinha, deixar aqui, a gente acha que tem 2 minutinhos antes de encerrar. Pois é, eu acho, né, que de tudo que a gente falou aqui, né, Bela, se tiver que guardar uma coisa, que seja esse olhar para dentro mesmo, sabe? Esse olhar com gentileza, com compassividade, para o que a gente está vivendo, para o momento que a gente vive. Eu acho que isso aí, quando a gente traz essa compaixão, quando a gente traz esse olhar para dentro da gente, e amoroso, é uma forma também da gente incluir essa nossa história, sabe? Uma coisa está muito junta da outra. E aí isso cria essa abertura, isso cria esse movimento desse fluir, né? Eu não sei, eu estou o tempo todo aqui conversando com você com essa imagem desse rio, fluindo bem caudaloso, sabe? Eu estou com essa imagem o tempo todo. Então, às vezes, né, eu acredito muito na força do campo e as pessoas que estão ouvindo aqui agora, talvez se elas puderem fechar o olho um pouquinho e imaginar essa vida como esse rio vindo lá de trás, né? Os nossos tataravós, os nossos bisavós, os nossos avós, e sentir que essa vida também vai para frente. Esse rio flui dela, né? E segue dela. Então, eu acho que se puder trazer essa imagem também, se vocês quiserem fechar o olho aí um pouquinho e sentir esse rio correndo através, esse rio da vida, vindo lá de trás e correndo através de vocês, quem sabe isso não é o primeiro passo também para essa abertura. Né? Lindo. Eu estou visualizando aqui, ó. E a palavrinha que eu acho que assim fica, né, da nossa conversa, eu digo sim. Eu acho que esse sim vai ficar reverberando também junto com esse rio. Isso aí. Perfeito, Nela. Querida, muita gratidão, adorei. Eu que agradeço. Esse tema. Inclusive pela flexibilidade com o horário aí, porque eu pedi para a Bela para ser um pouquinho mais cedo por causa da dinâmica aqui em casa. Sem problema. Foi maravilhoso. Muito bom conversar com você. É uma honra poder estar aqui com você, porque é aquilo que eu já te falei uma vez, você foi uma das precursoras desse movimento meu aí mesmo, sabe? Em direção a esse caminho que mudou tanto, né? Saiu do direito e agora está completamente no mundo das terapias. E eu acho que você deu um pontapézinho inicial aí, ajudando. Maravilhosa que você é, que eu já tive a oportunidade de ser atendida. Eu que estou super honrada e agradeço muito mesmo que a gente possa ter mais momentos assim, né, Paulinha? De troca, de conversa, de inspiração, que a gente se inspire enquanto a gente está inspirando as outras, que a gente possa cultivar mais isso, né? Agradeço demais. E meninas todas presentes, muito grata. Quem ainda não se inscreveu para a imersão e quiser participar, corre lá. Enfim, eu e Paulinho estamos aqui prontas para apoiá-las no direct, ao vivo, o que vocês precisarem, tá? Isso aí. Ó, beijo Obrigada pela presença. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.